Provérbios, capítulo 15, versículo 29 ao 30. Provérbios 15, 29 ao 30. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. O olhar amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Talvez nós tivemos uma semana muito difícil, seja por trabalho, pelo estudo, mas passamos por momentos difíceis, coisas que acabam nos desanimando. Mas Deus, Jesus Cristo, Ele tem uma boa notícia para nós: a graça, a salvação. E Ele nos dá a salvação mesmo sem nós merecermos, né? E por mais difícil, por mais desanimados que nós estejamos, Deus, essa noite Ele quer nos renovar. Ele quer nos dar esperança, renovar os nossos ânimos com essa mensagem de boas novas. E a graça de Deus é algo extraordinário, mesmo sem nós merecermos, mesmo sem nós termos feito nada em troca, nós recebemos a graça de Deus em nossas vidas. Isso é uma imensa alegria, né? Porque nós somos pecadores, seres humanos falhos, e mesmo assim Deus derrama sobre nós a sua graça. E Deus, por mais difícil que esteja nós estarmos aqui, nós poderíamos estar fazendo outras coisas, poderíamos estar em outros lugares, poderíamos estar em nossas casas descansando, mas nós escolhemos estar aqui. E se nós estamos aqui é porque Deus nos chamou e Ele tem um propósito em nós estarmos aqui. Isso é a graça dele se manifestando em nossas vidas, porque nós não merecemos. Isso é uma boa notícia, isso é motivo de alegria. Só de nós estarmos vivos, com saúde, podendo estar vindo na casa do Senhor, isso é motivo de imensa alegria. É uma boa nova do Senhor, uma boa notícia de Deus. Por mais que nós não mereçamos. Também o sacrifício de Cristo. Jesus se entregou por nós, seres humanos, que o machucamos, o humilhamos, e todos os dias nós negamos Ele com os nossos pecados. Mesmo assim, Ele se entregou por nós. E isso é motivo de imensa alegria, porque nós não merecemos e fomos feitos filhos de Deus. Não somos mais escravos do pecado, escravos do medo. Não somos mais servos deste mundo. Nós agora somos filhos de Deus. E eu queria que todo mundo ficasse de pé aqui e para um momento de louvor. E eu queria que você se esquecesse um pouco de tudo que você tem passado, de todos os problemas da sua vida, e apenas adore a Deus com todo o seu coração, em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor fez naquela cruz. Obrigado, Senhor, pela mensagem da cruz ter chegado a nós. Obrigado por ela ter chegado aos nossos ouvidos e descido até o nosso coração e germinado, Senhor. E essa palavra é frutífera em nós. Oh, Jesus, muito obrigada. Você pode dizer um muito obrigado ao nosso Jesus? Agradeça a Ele aí do seu lugar. Reconheça a maravilha que Ele sempre faz por nós, que um dia Ele fez, que é o maior sacrifício do mundo e é aquele que nos leva para o céu. Aleluia! Amor, até
Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, glória a Deus. O nosso Senhor, Ele é o Rei Todo-Poderoso. Nele está contigo todo o poder, nele está contido toda a glória do universo. O nosso Senhor é tão poderoso sobre os céus e sobre a terra. Ó Senhor Deus, toma o trono em nossa vida. Toma o trono do Senhor Jesus. Que o Senhor possa vir mudar por onde o Senhor passar. Assim como o Senhor disse lá em Gênesis, que haja luz sobre aquele abismo de trevas. Senhor, que o Senhor diga haja luz por onde o Senhor passar, por qual vida o Senhor passar essa noite. E que o Senhor possa nos usar para isso, Senhor. Que nós cantemos aqui a Tua glória, Jesus. E que sejamos testemunhas da Tua glória por onde o Senhor passar. Eternamente haverá um rei, ele voltará para
nações, e Ele é vitorioso sobre todas elas, e Ele guerreia por nós, Ele luta por nós. Olha que maravilha, irmãos. Nós temos um Deus a qual nós podemos chamar de amigo, de Senhor, e Senhor das nossas guerras, das nossas batalhas. Aquilo que nós não somos capazes de fazer, nós podemos ajoelhar diante do Senhor, que Ele se compadece de nós. Isso é maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.
já coloquei as minhas vestes santas e estou só te esperando. Vamos dançar, minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Oh, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, bem. Vamos dançar, eu já coloquei as minhas vestes santas. Vou só te esperando, bem. Vamos dançar, Ele tem fogo nos olhos. Nós não podemos imaginar a grandeza do nosso Deus. Os grandes homens da Bíblia, quando viram, caíram aos seus pés. E que diremos, pois, diante dessas coisas? Seu amor é tão grande, Pai. Nós o adoramos. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava
fechar os seus olhos essa noite e dizer comigo com toda a força, agradecer a esse Jesus, o quanto Ele é esperado, o quão você diz maranata na sua vida, porque você tem sede de morar com Ele. Levante sua voz essa noite e clame a Jesus. Diga Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor, ora vem, Jesus. Maranata, Maranata. Nós queremos te ver, provar o teu poder, Jesus. Queremos tua glória, sobre nós. Nós queremos te ver, provar da tua glória. Queremos mais de ti, Senhor. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Eu já coloquei as minhas vestes santas. Estou só te esperando. Glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Te louvamos. Aleluia. Amém. Amém. Louvor muito bonito, né? Que toca no fundo dos nossos corações, né? E queria chamar o pregador hoje, Duane, né? Pra gente poder fazer uma oração por ele. Queria que todo mundo ficasse de olhos fechados, pra gente poder orar. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida do Duane, ó Deus, para que possa hoje entregar a sua palavra, ó Pai. E que a sua palavra entre no fundo dos nossos corações. Que nós não venhamos, ó Deus, voltar para as nossas casas do mesmo jeito que nós chegamos até aqui na igreja. Que nós venhamos sair daqui com mais fé, com mais ânimo, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Obrigado. Bem, irmãos. Boa noite. Todo mundo bacana? Amém. Os irmãos estão com suas Bíblias aí? Vamos abrir lá no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 10. Podem abrir Romanos 10. Essa noite eu vou falar sobre as boas novas. Essa é uma palavra, né, uma mensagem que eu já quero falar já tem um tempo. A gente falou um pouco disso, um GC aí para trás, né, um grupinho de estudo que a gente tem sábados à tarde, alguns sábados. E eu queria trazer em forma de sermão, algo que foi falado lá. Eu acho que um texto bacana para a gente falar sobre as boas novas é esse texto de Romanos 10. A gente vai ler aqui do
dos versículos 13 ao 15. Romanos 10, 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém? Eu prefiro usar a Bíblia física para falar aqui. A Bíblia que a igreja que geralmente usa é a tradução Almeida Revista Atualizada, né? Ela é muito boa, mas para preparar essa mensagem aqui, irmão, obrigado, já estou quase precisando. Preparar essa mensagem, eu preferi pegar a Almeida Corrigida Fiel. Aí eu peguei aqui do celular mesmo, vocês não reparam não. Aproveitar e fazer um adendo, eu acho muito interessante, né? Essa questão das traduções, a gente tem várias opções, muitas opções. E é bom para a gente principalmente preparar o estudo, né? Ter um estudo mais aprofundado. A gente não precisa necessariamente conhecer grego, hebraico, né? Aramaico. A gente pode pegar algumas traduções, comparar. Geralmente os textos eles se completam, né? As traduções diferentes elas adicionam uma coisa à outra e elas geralmente não se contradizem. Claro que tem traduções melhores e piores, mas isso é só um adendo. Quem aqui sabe do grego? Qual a palavra que a gente usa para falar as boas novas? A palavra que a gente usa aportuguesada, né? É o evangelho. Evangelho, né, quer dizer isso, boas novas. Evangelizar quer dizer anunciar as boas novas. E é isso que nós temos que fazer. Temos que evangelizar, temos que anunciar as boas novas. A gente tem que viver, né, uma vida pregando as boas novas, pregando o evangelho. Mas como que a gente deve pregar? Para quem que a gente deve pregar? Às vezes parece simples, né? Vamos falar, vamos evangelizar, falar de Jesus, vamos evangelizar o mundo, né, os incrédulos, pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Mas não é tão simples, né? Isso pode melhorar, tem mais gente que precisa. Mas a gente vai responder mais para frente como e para quem nós temos que anunciar as boas novas. Mas primeiro vamos falar sobre o que são as boas novas, né? Depois a gente finaliza respondendo as perguntas, falar um pouquinho mais. Mas primeiro, o que são as boas novas, né? Não sei se vocês prestaram atenção no que o Luiz estava falando, mas o que eu vou fazer aqui é falar o que o Luiz falou muito bem, e como eu tenho mais tempo, né, vou falar um pouquinho mais, mas é bem aquilo mesmo, bem bacana. As boas novas são o reino de Deus é chegado. Jesus constantemente, né, ele pregava dessa forma. Arrependei-vos, né, porque o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está aqui. E o judeu ele vivia esperando libertação. Isso é uma mensagem que o judeu esperava, né? O judeu esperava a libertação através do Messias. O Messias, né, do Antigo Testamento ali, quer dizer o ungido de Deus. A palavra grega para Messias é Cristo, né? Então, quando a gente fala Jesus Cristo, é Jesus o Messias, Jesus o ungido de Deus. Eles esperavam, né? Também temos judaísmo até hoje, então também esperam, né? O herdeiro de Davi, o servo sofredor, né? Que Isaías falava bastante, né? Também. O judeu vivia esperando o herdeiro que pisará na cabeça da serpente. Vive esperando, né? Lá de Gênesis 3, né? Não sei se vocês lembram, quando Deus dá a sentença, ele também dá a promessa, né? Dá a sentença para Adão, para Eva, para a cobra. Aí ele dá a promessa de que o herdeiro da Eva, semente da mulher, pisaria na cabeça da serpente um dia. O judeu vivia esperando isso, né? O Messias, o ungido de Deus. E Jesus chegou falando, né? O reino de Deus é chegado. Jesus chegou anunciando a si mesmo. Jesus anunciava de que o reino de Deus chegou, né? Que o judeu tanto esperava, através dele, que ele era o Messias, era o ungido de Deus.
Mas o problema, né, como nós bem sabemos, né, lemos ali nos evangelhos, o povo judeu, ele queria, o pastor já falou isso aqui algumas vezes, né, o povo judeu ele queria muito uma salvação, queria uma libertação do poderio de Roma. O judeu queria conquistar, ele queria poder, ele queria, né, um reino, uma nação de novo, né, ser grande como já foram no passado e tal, e conquistar as nações, né? Não sei se vocês lembram, 1 Samuel, o pastor que acho que nas quartas, ele está falando sobre o livro de Samuel. 1 Samuel lá, capítulo 8, os Israel, né, eles pediram um rei para Samuel. Eles estavam sem rei já tinha um bom tempo, os filhos de Samuel, eles não estavam se agradando muito deles, estavam procedendo errado, eles pedem um rei para Samuel. Samuel chega a Deus e Deus dá a resposta e fala para Israel, fala, se vocês realmente querem um rei, vocês vão sofrer. Ele vai abusar, né? Ele vai abusar do poder, e vai cobrar imposto demais, vocês vão trabalhar demais e tal. E Israel fala, não tem problema, ainda assim a gente quer um rei, a gente quer uma nação grande, quer conquistar como as outras nações são, né? E aquilo ali, como a gente sabe, né, depois, até que veio Davi e consertou muita coisa, Israel sofreu realmente bastante, como Deus prometeu ali através de Samuel. Mas, como a gente também vê, né, livro de Juízes, Samuel, as coisas muitas vezes se repetem. Israel confia em Deus, ora, pede, né, a nação cresce de novo, eles revitalizam, né, a nação fica forte de novo e tal, aí o povo se esquece de Deus. Aí Deus envia, né, disciplina, muitas vezes através de uma outra nação e tal, e Israel era, mais uma vez, subjugado, né, governado por outras nações. E quando chegou Jesus não foi diferente. Israel continuava querendo, os judeus, né, continuavam querendo um Messias, um rei, né. Israel realmente buscava um Messias, um ungido de Deus, mas eles queriam um rei eterno também, né. Temos várias passagens, salmos que falam do rei, o rei eterno, né, o rei que ia governar sobre as nações. Israel, o judeu, queria aquilo, mas ele queria aqui e agora. E Jesus veio pregando a si mesmo, veio pregando a libertação, veio pregando que o reino é chegado, ele é o Messias, o reino é chegado através dele. Jesus pregou isso, mas não como Israel queria. Não uma nação grande como um dia já foi, não subjugar Roma, não sair do poderio de Roma, mas o reino eterno, né? Jesus prometia o reino eterno, novos céus e nova terra, vida com o Pai. E o judeu não, eu quero aqui e agora, e esse era o grande problema. O judeu queria libertação do poderio de Roma, mas Jesus prometia libertação da ira de Deus. E isso é maravilhoso, né? Isso é uma ótima nova, né? Uma das melhores boas novas que a gente pode dar é que Jesus veio e trouxe libertação da ira divina. Mais uma boa nova é que Jesus morreu por nós. Eu prefiro sempre falar sobre essa questão da ira divina, né? Às vezes a gente foca muito na mensagem do inferno, né? Uma eternidade, sofrimento. Isso é uma realidade muito ruim, é uma realidade que a Bíblia propõe. Ela é sem dúvida a pior realidade, mas a Bíblia sempre propõe essa mensagem do inferno, né? A luz da ira de Deus. Não existe inferno se a gente não falar da ira de Deus, não existe essa mensagem se a gente não focar, né, no fato de que a gente desonra a Deus com nossos pecados, né? Adão pecou, né, nós pecamos, todos nós desonramos a Deus, ofendemos a Deus e carecemos da graça e da misericórdia dele. Se não for assim, estamos perdidos. O foco é na ofensa, né, que nós fazemos a Deus, e é sempre bom a gente falar de uma boa notícia, uma boa nova, né, à luz de uma má notícia. Não sei se vocês já viram em filmes, né, alguém chega assim, tem duas notícias, né, uma boa e uma ruim, qual que você quer ouvir primeiro e tal. O que eu vou fazer aqui é trazer a má notícia e falar, à luz da má notícia, qual que é a boa nova. A má notícia é que nós estávamos mortos para Deus, né? A boa notícia é que Jesus veio e pagou o preço.
Jesus desceu e pagou o preço por nós. Não sei se vocês lembram, já viram aqui uma ilustração que o pastor constantemente propõe para a gente, né? Esse preço que foi pago ali na cruz, Jesus pagou o preço. É como se a gente vivesse uma vida inteira gastando num único cartão, né? Uma fatura e tal, a gente sempre põe naquele cartão. Aí chega no fim, a gente vê aquela fatura absurda, imensa, não tem, é impossível alguém pagar, não tem como, a vida inteira. E Jesus chega e fala, né, tá pago. Agora que você olha assim a fatura, ó, tá 0,00, né? Jesus pagou o preço. Isso é maravilhoso, né? Parece até difícil, né, de acreditar. Outra boa nova é que Jesus ressuscitou. Não existe uma morte de Jesus sem a ressurreição. Não podemos falar da morte de Jesus sem falar da ressurreição de Cristo. A boa nova é que Jesus morreu por nós, mas também ressuscitou por nós. Ressuscitou e nós com Ele também ressuscitamos, né? Um termo que eu vejo alguns pastores usar, não sei porquê, eu acho que ele descreve muito bem como que funciona isso, né? A morte de Cristo. Nós também morremos com Cristo, né? Naquela morte dele, nossos delitos, nossos pecados, nosso velho homem morre. E a ressurreição de Cristo, nós também ressuscitamos. Um termo que eu vejo alguns pastores usar é como se fosse de carona. É um termo, primeiro você dá uma simplificada, né? É como se a gente fosse de carona com Cristo, né? Quem está ali no controle, na direção, guiando, né, é Cristo. Mas a gente está com Ele, né? A gente está de carona, a gente vai de carona com Ele. Nós somos eleitos, né, escolhidos por Deus, somos desde a geração, da eternidade passada, nós fomos escolhidos em Cristo Jesus, mas nós fomos escolhidos para boas obras, né? Não é de nós, não vem de nós. Deus, na sua justiça santa, Ele não deixaria de ser santo, não deixaria de ser Deus, não deixaria de ser justo, né? Ele não deixaria nem mesmo de ser bom se Ele tivesse simplesmente largado, né, a humanidade. Adão pecou e falou, acabar por aqui, tá bom, já deu errado. Às vezes a gente tem uma tendência, né, a pensar que Jesus foi um plano B, mas Jesus não é um plano B. Deus não falhou no seu plano A, né, no seu plano de redenção, no seu plano de propósito eterno, né? E Ele não deixaria de ser justo se Ele simplesmente nos largasse, mas Ele não largou. A sua justiça é santa, né? Ela é perfeita, mas a bondade de Deus também é santa, também é perfeita. E a boa notícia é que Ele não nos deixou mortos em nossos delitos, nossos pecados. Ele desceu, Ele se fez homem, Ele pagou o preço por nós, morreu, né? E ressuscitou também. Desde a eternidade passada, Ele nos elegeu, através de Cristo, para que tivéssemos novamente vida com Deus, né? Para que houvesse reconciliação. E o que Cristo, a obra de Cristo, a boa nova, né, também, que podemos tirar daí, que Cristo nos reconciliou com o Pai, nos reconciliou com Ele mesmo. Uma outra boa nova que a gente pode inferir daqui é que toda essa obra de Cristo, a obra da redenção, ela não foi para nos dar uma chance. Não foi para que a gente tivesse uma chance, talvez, né, ao longo da nossa vida, com 20 anos ou com 80, talvez a gente se converter. Não foi uma chance. Acho que esse termo é muito simplista e não aborda bem a realidade da obra de Cristo, né? Às vezes eu já vi, a gente vê cartazes ou traseiro de caminhão, né? Deu uma chance para Jesus, Ele está batendo a porta, só tem que abrir, né? Isso realmente tem um pouco, né, de veracidade nisso, mas Jesus não está pedindo uma chance para a gente aceitar Ele. É nós que temos que nos ajoelhar, nós que temos que nos humilhar, colocar o joelho, testa no chão e chorar por uma chance, que Deus nos deu uma chance, porque a ofensa quem fez, né, quem ofendeu a Deus fomos nós. Quem necessita, né, de uma chance, quem necessita de uma oportunidade, quem necessita da misericórdia de Deus somos nós,
né, pecadores, é a humanidade pecadora. Então, Jesus não morreu para nos dar uma chance. Jesus morreu e ressuscitou para fazer a obra completa. Uma ilustração, né, uma mensagem, quando eu penso sobre essa parte, esse tema, né, que sempre me vem à mente é uma vez que eu estava na praça, conversando com um amigo meu. E eu estava bem no início assim, da caminhada de estudos, né? Eu nunca tinha dado muita importância para estudo bíblico e tal. Estava na igreja, não tinha me desviado nem nada, mas não preocupava muito. Mas com esse amigo a gente estudava e a gente ia para a praça, evangelizava e tal. E aí eu estava no início dessa caminhada, né? Dá uma maturidade espiritual. E ele me falava, né, sobre a soberania de Deus, o poder de Deus para salvar. E falava sobre, né, temas teológicos relacionados a isso e tal. Aí eu fiz uma pergunta para ele, achei que cabia ali. Perguntei para ele, se um dia, né, por exemplo, a gente junta todos os irmãos, a igreja e tal, a gente faz ali um intensivo, né, uma semana, um mês, um ano de oração ali, pela vida do meu irmão, né, que ainda não se rendeu a Jesus e tal. Você acha que ele pode ser convertido, né? Deus fazer essa obra, ele não faz, mas meu irmão não faz diretamente, mas Deus ir lá e converter ele. Aí ele me respondeu que sim. Me respondeu com toda certeza. Se Deus quiser, uma pessoa é salva. Deus não tem um plano frustrado, né? Deus quis salvar Paulo e Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, né? Cegou, depois teve toda aquela questão ali com Ananias e tal, e os olhos dele foram abertos, as escamas foram tiradas e dali para frente, Paulo nunca mais voltou atrás, né? Paulo se converteu. E quando Deus quer converter alguém, não existe quem para Deus. Pode ser através de uma oração da igreja, né? Um intermédio, mas isso também é Deus que nos leva a orar. Pode ser através da oração de uma mãe, de um pai, de um irmão. Pode ser através do beneplácito da vontade de Deus, da sua livre vontade, né? Deus está no controle de tudo, é uma obra completa. Deus está no controle da nossa conversão e da nossa perseverança. Nós temos que nos perseverar, nós temos que perseverar em Deus, mas a gente tem que viver uma vida, né, de boas obras, mas a gente lê em Efésios também que Deus nos chamou para andar nas boas obras que Ele preparou de antemão. Nós temos que buscar viver para Deus cada dia mais, cada dia melhor, mas a gente vai olhar para trás e vai ver que Deus que estava nos guardando, nos perseverando e nos firmando nele. Uma outra boa nova é que nós não conseguimos negar o chamado de Deus. Isso não é algo que a gente consegue fazer, porque se Deus nos chama efetivamente, a gente não consegue falar, Deus não quero. A gente não consegue chutar o Espírito Santo, né? Vamos colocar assim. Eu já vi alguns teólogos, né, falarem sobre, até historiadores mesmo, falarem sobre a diferença de religiões que buscam conquista, religiões missionárias e religiões que são mais culturais, mais étnicas e não estão tão preocupadas em expandir, vamos colocar assim. E o cristianismo ele é considerado uma religião de conquista, uma religião missionária, né? À vista ali de historiadores, muitas vezes e tal. Mas a gente tem uma grande diferença. O cristão ele tem uma grande diferença de uma religião que quer se impor sobre as outras, né? A gente é chamado para convencer. Nós somos chamados para o convencimento e não para a conquista. O nosso papel é de buscar, de trazer, né, buscar levar o convencimento ao mundo, às pessoas que ainda não foram convencidas, né, ainda não foram convencidas de que estão perdidas, sem esperança, mortos, e a gente tem que levar Cristo, né, convencer as pessoas de que Cristo nos achou, que esperamos em Cristo, que vivemos nele,
E essa é uma realidade espiritual, mas verdadeira. Quando a gente fala que a gente vive em Cristo, a gente está querendo dizer isso literalmente. A gente vive através de Cristo, a gente subsiste em Cristo, a nossa alma permanece somente através de Cristo. E isso é uma realidade, por mais que ela seja espiritual, ela é literal. Porque a gente fala assim, viver em Cristo, viver para Cristo e tal, parece uma alegoria, uma metáfora, né? Uma vida bem vivida e tal, viver bacana, a vida moral. Isso também, mas principalmente é uma realidade espiritual, é literal, né? Nós vivemos somente através de Cristo. Temos vida nele, ressuscitamos com ele, primeiro morremos com ele, depois ressuscitamos. Mas a verdade é que eu busco convencer, né? Você tem que pregar, tem que buscar convencer, né, dessa realidade, buscar convencer de que estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas que Jesus veio, pagou o preço, e nós temos que aceitar. Porém, a gente planta semente, a gente leva a mensagem, a gente vai. Mas quem realmente convence é o Espírito Santo. Quem realmente conquista, nesse sentido espiritual, quem conquista é Deus, né? Conquista a nossa alma para passarmos toda a eternidade com Ele. Eu vou ler aqui novamente o verso 14, Romanos 10, 14, se quiserem acompanhar. 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? A ação do Espírito Santo, né, a ação efetiva da obra de Cristo em nossas vidas, é destampar os nossos ouvidos, iluminar a nossa mente, para que a gente possa crer em Deus, destampar nossas bocas, abrir nossas bocas, para que a gente possa invocar o nome de Jesus, pregar as boas novas, anunciar o nome de Deus e invocar e pregar o nome do Senhor, que é Jesus Cristo. Essa é a obra de convencimento do Espírito Santo, essa é a obra de conquista, né, da nossa alma, através do Espírito Santo. Agora, como que a gente anuncia essas boas novas, né? Para quem a gente anuncia também? A gente já está caminhando para o final. Como anunciar e para quem anunciar? Primeiro, a gente anuncia para o mundo. Nós anunciamos para o mundo com compaixão. Não existe levar o Evangelho sem amor, não existe impor o Evangelho, não existe anunciar um Evangelho sem um coração contrito, né? Um coração piedoso, de compaixão por aqueles que ainda não têm. Abram a Bíblia em Efésios 2. Efésios 2, versículos 8 e 9. A gente tem que tirar as propagandas da Bíblia. Por isso que eu gosto da Bíblia física, tem que usar a física. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vou ler o 10 também. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, quando a gente anuncia as boas novas para o mundo, evangeliza, né, leva as boas novas, a gente tem que fazer isso com compaixão, a gente tem que fazer isso sabendo que a gente está pregando para um bando de gente que não merece. Ninguém merece. Mas o coração nosso é contrito, sempre sabendo que nós também não merecemos. Da mesma forma que, para quem a gente está pregando, aquela pessoa não merece, a gente tem que estar sabendo que eu nunca mereci, né, nós nunca merecemos o Evangelho. Mas o Evangelho nos foi anunciado, o Evangelho nos foi pregado, nos foi efetivo através do Espírito Santo, mesmo nós não merecendo. E esse é o mundo. A gente tem que ter um coração contrito, porque aquela pessoa está na mesma condição que um dia eu já tive, que nós já estivemos, né, condição de morte espiritual, de cegueira, de surdez. E a gente tem que levar com compaixão,
pregar o Evangelho sempre orando para que a obra do Espírito Santo seja efetiva. Coração contrito. Nós temos que anunciar as boas novas para o mundo através do dom, né? Esse dom comum que nós temos, né? É natural que a gente pregue. Tem que ser natural que nós preguemos, que nós evangelizemos, né? Que a gente leve as boas novas. Tem que ser algo que a gente respire, né? As boas novas, tem que ser respire e aspire, tem que ser natural. E a nossa vida, né? Tanto o nosso proceder, nosso exemplo, como o nosso falar também. Nós temos que estar constantemente falando, né? Efésios 2, verso 10, está falando aqui, ó, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Acho que vão ter traduções que vai falar que Deus preparou de antemão para que andássemos nela, né? Então, desde muito tempo atrás, de eternidade passada, assim já nos foi preparado para que andássemos nessas boas obras. E essa tem que ser a nossa vida, a vida de exemplo, a vida de pregar, né, com a nossa vida, com a nossa boca, todo o tempo. É uma vocação em comum que nós temos, né? Mateus 28, ele fala do ide, ide, portanto, pregar e fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando a guardar todas as coisas, né, que Jesus ordenou. E Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso papel, né? Através desse dom, a vocação que nós temos de evangelizar, de pregar e anunciar as boas novas. Essa é uma vocação em comum. Eu tenho, né, vocês têm, a Stephanie tem. A Stephanie tem a vocação, né, o Caio também, de louvor, de louvar a Deus e tal, que é acostumado ser chamado de os levitas, né? Mas, assim, uma vocação em comum que nós todos temos é de anunciar as boas novas, evangelizar. E, às vezes, através dessa vocação, exercendo esse dom que nós temos, né, de evangelizar, a gente vai achar a nossa vocação pessoal, nossa vocação em comum. Todos nós, né, temos a nossa parte no corpo de Cristo, nosso papel, e nós temos que exercer o nosso dom. Mas, muitas das vezes, não sabemos ainda, a gente tem que pregar, tem que anunciar, tem que ser usado para levar as boas novas, e com isso a gente também vai descobrir a vontade de Deus para nós, os seus propósitos. Nós temos que anunciar as boas novas para o mundo, né, em toda ocasião que pudermos. Toda ocasião que nós conseguirmos, mas que também nos for permitido. Porque também é verdade que às vezes não é permitido, né, pregar. Por exemplo, numa sala de aula, o professor está explicando, está ensinando matemática, física e tal, ali não vai caber também o evangelho, pode ser verdade e tal, mas toda ocasião que pudermos, né, por exemplo, né, pudermos ali anunciar o evangelho, conseguirmos pregar, a gente tem que aproveitar. Eu acho maravilhoso, acho muito bacana, assim, eu vejo muitos, né, pastores, né, teólogos e tal, do YouTube, às vezes são chamados ali programas de TV, podcasts, né, programa de rádio e tal, e a pessoa faz uma pergunta específica ali para o pastor, para o teólogo, pergunta um negócio, tipo, nada a ver, um negócio maior, lá do livro, sei lá, de Juízes e tal, talvez uma das passagens mais difíceis de você chegar a Jesus, chegar ao Evangelho e anunciar as boas novas. E o pastor, o teólogo entrevistado ali, ele dá um jeito e usa aquela resposta para falar de Jesus, falar de Cristo, evangeliza ali o apresentador, evangeliza todo mundo que está ouvindo. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso muito legal. E esse é o nosso papel. Onde a gente for, o ambiente em que estivermos, a gente tem que anunciar as boas novas, a gente tem que evangelizar aqueles que estão à nossa volta. Infelizmente, às vezes, não é sempre bem pregado, né? Às vezes, é uma mensagem assim, mais simples, de forma mais pobre, você poderia pregar muito melhor. Então, por exemplo, o Evangelho está sendo pregado, a gente tem que se regozijar, nós temos que nos alegrar, como Paulo fala, né, Filipenses ali,
estava preso, tinha gente falando mal dele nas costas, falando que ele não era apóstolo de verdade e tal. Mas o povo estava pregando a Cristo, né? Eles estavam com o coração no lugar errado, mas levando a mensagem certa. E Paulo falava que se alegrava. Esse é o nosso papel, nós temos que nos alegrar quando o evangelho está sendo pregado. Muitas vezes é de forma pobre, às vezes de forma errada, né? E isso não precisa ser assim. Aí isso nos leva para a parte final. As boas novas, o evangelho, né, de Cristo, elas têm que serem pregadas também para a igreja. Infelizmente, às vezes a necessidade maior está dentro da igreja. Infelizmente, às vezes uma igreja tem grande necessidade de ser evangelizada. Como que a gente vai levar para a igreja, né, as boas novas? Primeiro, com compaixão. A gente tem que anunciar as boas novas para a igreja da mesma forma, com compaixão. Coração contrito. O pastor, às vezes também ele passa uma ilustração para a gente, se não me engano é Timothy Keller, eu posso estar errado, mas acho que estava também num programa, algo assim, o apresentador pergunta para ele, pergunta para ele assim, né, o que você acha que o diabo faria se ele pudesse tomar controle de toda a cidade? Estivesse no controle da cidade, o que você acha que ele faria? Aí Tim Keller responde, eu acho que ele talvez até ajudasse a cidade a prosperar, manter as igrejas abertas, se pudesse abrir mais igreja. Mas ele pregaria, né, ele ensinaria dentro dessas igrejas um evangelho sem Cristo. Um evangelho sem Cristo e a sua obra. Nós temos igrejas que vendem o evangelho, temos igrejas que pregam heresias, pregam a mensagem errada, e isso tem que ser corrigido, né? Quando temos a oportunidade, né? Nós temos o direito de combater da forma certa, né? Não da forma errada, não com ódio, não com raiva, mas combater da forma certa e com compaixão, ensinando as verdadeiras boas novas, a obra de Cristo. O evangelho é sempre centrado, baseado em Cristo e a sua obra por nós. Sempre vem de Deus, volta para Deus. E às vezes as igrejas estão vendendo o evangelho. Mas às vezes também nós temos que constantemente anunciar as boas novas para nós, que temos uma mensagem, uma compreensão correta das coisas. Mas constantemente a gente tem que estar se lembrando disso. Nós temos que nos auto-anunciar as boas novas, né? Constantemente a gente esquece, né? A gente, por causa da nossa natureza pecaminosa, do velho homem que habita em nós, da nossa carne, a gente esquece da bondade de Deus, ou esquece do poder de Deus, né? Esquece do quanto Deus é bom, quanto Deus é poderoso, ou os dois, né? Pior ainda. E primeiro a gente tem que nos anunciar as boas novas. Foi isso que eu fiz lá em casa, preparando esse sermão. É isso que eu estou fazendo aqui agora. E depois anunciar para os irmãos, né, essas boas novas. Nós temos que nos reafirmar, reforçar essas mensagens, né, constantemente, né. O Luiz falou bastante disso que eu estou falando aqui também. E a gente tem que falar mais, tem que reforçar. Temos que nos pregar essa mensagem e pregar aos outros. As boas novas, mensagens de que Deus é bom, né? Mensagem de que Deus é poderoso, mensagem de que Deus é humilde. É estranho a gente parar para pensar, né, a humildade de Deus, né? A gente vê isso em Cristo, né, na sua vida, na sua obra e tal, mas Deus é um Deus eterno, né? Um Deus que sempre existiu, né? A gente, né, existe daqui, ó, a gente nasceu. Nossa alma vai continuar existindo por toda a eternidade, mas Deus, Ele pega esse caminho e vai para trás. Ele tem a eternidade, né? Sempre existiu. A nossa mente não consegue nem compreender tão bem isso, né? Não consegue compreender isso. A eternidade de Deus. Nós existimos daqui para frente e pode passar 1 bilhão de anos que não vai ser nada comparado à eternidade de Deus. E assim como Deus é eterno, né, é infinito, Deus é bom. A sua bondade, né,
sua misericórdia, o quanto Deus é gracioso, também são eternos, são infinitos. Deus é infinitamente poderoso, Deus é infinitamente humilde e Deus é santo, né? Deus não é corrompido como nós fomos corrompidos. Um dia receberemos corpo glorificado, né? Como eu já falei, assim, que nós vamos de carona, né? Como que de carona com Cristo. Né? Nesse mundo, essa obra está em processo ainda. Mas um dia teremos corpos como o de Cristo, né? Glorificado, santo, né? Um corpo santo, perfeito no sentido de que não mais vai haver a corrupção do pecado em nós. Através da obra de Cristo, parecidos com Cristo, né? Uma humanidade restaurada, né? A imagem e semelhança de Deus, através de Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos. Luiz, voltando aí. Amém. Amém, né? Muito alto. Palavra muito abençoada, né? Pregarmos as boas novas de Cristo e sempre nos lembrarmos do que Cristo fez por nós, fez em nossas vidas. E pregarmos a todas as pessoas, né, que precisam ouvir essa palavra. Queria que todos fechassem seus olhos para que nós possamos orar aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de todos aqui nós podemos estar reunidos, ó Deus. Muito obrigado pela palavra, ó Pai. E ajude-nos sempre, ó Deus, a lembrarmos o que o Senhor fez por nós, lembrarmos da Tua graça, da Tua salvação, ó Deus. E ajude-nos a pregar a Tua palavra, a Tua boa nova, o Teu evangelho, ó Deus, a todas as pessoas que precisam, ó Pai, ouvir a Tua palavra, ó Deus. No nome de Jesus, restaura-nos e ajuda-nos, ó Deus, para que essa palavra venha ficar no fundo dos nossos corações, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém.